pessoal, são 8 horas, vamos começar. Vai, o pessoal que quiser chegando aí, vai chegando, vai com calma, tá? Queria lembrar antes de mais nada que todas essas lives que a gente está fazendo na terça-feira, elas estão indo quinta, no máximo sexta-feira para o nosso canal no YouTube. Então, se você não conseguiu pegar alguma dessas lives, ou não conseguiu pegar alguma inteira, ou quiser rever alguma coisa, entra lá no YouTube, nosso canal no YouTube, Implanta Excelência. Ah, lá vai ter todas essas lives que a gente fez, inclusive essa que a gente vai conversar agora aqui, acho que amanhã ou depois o Maurício já deve estar postando, né? Deixa um comentário lá, deixa alguma sugestão, algum assunto que você gostaria que a gente discutisse aqui, que esse é o nosso objetivo, né, pessoal, discutir assuntos que sejam de interesse da maioria, né? Esse assunto de hoje é um assunto que muita gente pergunta ainda pra gente assim, poxa, ainda tem lugar, né? Tem razão pra gente lateralizar o nervo, quer dizer, tem razão pra gente aprender essa técnica, pra gente fazer essa técnica? Essa é uma pergunta que a gente faz muito, que a gente recebe muito, né? Então é isso que a gente vai tentar responder hoje. Então, se você der uma passadinha lá no nosso canal no YouTube, não esquece de dar um like pra gente lá, né? Ou compartilhar para alguma pessoa que você sabe que gosta do assunto, conhece do assunto aí, que queira entrar com a gente ali também, tá? Então vamos lá, vamos conversar sobre a lateralização de nervo, né? O nosso assunto é mesmo, né? Quer dizer, tem ainda indicação para lateralizar o nervo? Essa é uma das perguntas que a gente mais recebe na região quando se fala em posterior de mandíbula. E claro que nós vamos falar de lateralização de nervo, nosso assunto basicamente é atresias verticais na região posterior da maxila, da mandíbula, perdão, claro. Então, a única indicação para lateralizar o nervo é falta de altura nessa região. E essa falta de altura na região posterior da mandíbula, ela pode ser causada por 4 razões. E o diagnóstico da razão é fundamental para que a gente possa definir qual é a técnica que nós vamos usar. E é isso que a gente quer deixar claro hoje aqui para vocês. Então, assim, muita gente pergunta para a gente, eu estou com um problema de falta de altura na posterior da mandíbula. O que você indica? Eu não sei. Que caso você quer tratar? E dependendo do caso que você queira tratar, você tem uma imensidão de opções terapêuticas. Agora, algumas são bem indicadas e outras não para esse caso. E essa é a primeira definição que a gente tem que ter. E tudo começa pelo quê? Pela definição de qual é o problema dessa falta de altura. Por que a gente não tem altura para instalar um implante nessa região? A primeira razão que a gente pode não ter altura para instalar um implante, é claro que é a reabsorção do processo alveolar. Reabsorção fisiológica depois da extração do dente. Esse processo alveolar passa por uma remodelação, vai ter uma reabsorção, e essa reabsorção, no sentido vertical, limita a possibilidade de instalação do implante. Essa é a primeira e a mais comum. A segunda razão para que eu possa não ter possibilidade de instalar um implante por falta de altura na questão vertical é se o meu nervo alveolar inferior está muito alto. Ou seja, o meu problema passa a ser anatômico. Não é comum, mas algumas pessoas podem ter esse nervo alveolar deslocado mais cervical. E se o nervo alveolar está deslocado mais cervical, o problema da altura óssea não é a reabsorção óssea. O problema é o nervo mal posicionado. A terceira condição é quando eu tenho as duas situações juntas. Eu tenho uma reabsorção óssea vertical e eu tenho ainda um nervo verticalmente posicionado, ou seja, muito cervical, muito coronal. E aí talvez seja a situação mais complexa que a gente tem que enfrentar. Agora, como é que eu defino isso? Como é que eu sei se o problema é ósseo
se o problema é anatômico, através daquilo que a gente deveria fazer sempre nos nossos planejamentos. Planejamento reverso e cirurgia guiada pela prótese. Então, quando você faz o enceramento da tua coroa protética ser restaurada, se essa coroa está na altura certa, ou seja, eu não tenho perda de tecido na vertical, é porque se existe nessa situação falta de altura para colocar o implante, é que o problema é anatômico. O nervo é muito alto. Agora, se a coroa protética que eu vou restaurar, se eu não melhorar a altura óssea, o que vai acontecer é que nessa situação eu tenho uma reabsorção óssea. Então, pessoal, a definição do problema é dado pela prótese a ser restaurada. E essa definição é que tem que ser feita sempre. Muita gente manda a tomografia. Mas o que você acha aqui? Ô, professora Gislane, o que você acha aqui? Então, essa definição depende da coroa ser restaurada. Ou, às vezes, até a crista óssea dos dentes vizinhos nos ajudam. Mas é a restauração protética a ser realizada que vai definir. Ou seja, se a coroa vai ficar muito ampla, é porque eu tenho perda óssea do rebordo. Se a coroa está na altura certa, é porque o meu problema é anatômico, o nervo alveolar é muito alto. Então isso tem que ser definido logo no começo. A quarta opção da falta, por que falta osso para colocar, essa é a mais rara, mas pode ser por situações como essa aqui, em que eu tenho um dente incluso, eu tenho uma patologia, alguma outra coisa, como vocês estão vendo aqui, ó. Essa paciente tem um pré-molar incluso, e vejam que esse pré-molar limita verticalmente a instalação do implante também. Isso é o mais raro, pode ser um assunto para um outro dia, tá? Mas essa seria a situação. Nós vamos abordar mais a questão vertical com situações normais, que não tenham limites ósseos, limites dentários ou patológicos nessa região. Então, é isso que nós vamos começar. Então, para a gente poder definir se a lateralização do nervo tem ou não tem indicação ainda, depende disso aí. Então, olha só, pessoal, vamos entender esse esquema aqui. Esse é um esquema que está lá no nosso livro, tá? Lá no capítulo 12 do nosso livro, em que a primeira coisa que eu preciso fazer é definir isso aqui. Qual o tamanho da coroa a ser restaurada? Se o espaço protético está adequado, a coroa vai ficar no tamanho do dente normal, do dente a ser restaurado normal, pelos dentes vizinhos, pelos dentes contralaterais. O problema não é ósseo, o problema provavelmente é anatômico. Agora, se o meu espaço protético está aumentado, é porque eu tive perda óssea vertical. E aí, normalmente, eu tenho que partir para técnicas que aumentem o osso vertical. Então, essa é a definição para a gama de técnicas que eu vou ter. Então, olha só. Se eu tenho perda, reabsorção óssea verdadeira, é por isso que eu não tenho disponibilidade para instalar um implante, e eu partir, por exemplo, uma lateralização do nervo para um implante curto, eu vou terminar essa reabilitação com dentes longos. Não que isso esteja errado, agora não é. Você tem que conversar isso com o seu paciente. Talvez ele não aceite isso ou não goste disso no final. Talvez isso limite alguma coisa como impacção alimentar. Então isso talvez dificulte um pouco o resultado nessa situação. Então, se você tem perda óssea vertical, você vai ficar com uma coroa maior, você vai ter que fazer enxerto ósseo vertical. Técnicas reconstrutivas de regeneração guiada, enxertos interposicionais, tem uma série de possibilidades para a gente fazer isso. Agora, se a coroa já está no tamanho certo, não adianta fazer aumento ósseo. Se você fizer um aumento ósseo onde não teve reabsorção,
Assim que esse implante for colocado em função, o organismo vai reabsorver o enxerto que você colocar e você vai criar uma doença periodontal. Se é que você vai ter, periimplantar, perdão, se é que você vai ter espaço protético para reabilitação. A gente brinca em aula que o cara vai lá, faz um aumento vertical, bota os implantes, quando bota o cicatrizador, o paciente pergunta, é assim mesmo, doutor, agora eu tenho que ficar com a boca aberta? Né? Então, cuidado com isso. Cuidado na hora de fazer o diagnóstico. Então, olha só. Esses são exemplos que a gente precisa avaliar. Olha só. Essa é uma paciente que procurou a gente num curso de especialização que a gente tinha. E vejam que ela tem um reborde extremamente amplo nessa região. E o espaço coronal é igual no tamanho do dente a ser restaurado. E por que essa paciente tem menos de 6 milímetros de disponibilidade? 6 milímetros forçando a barra aqui, né? Não é a inclinação certa para colocar o implante. Porque essa paciente tem um problema anatômico que é a fóvea submandibular. Olha aqui, ó. Olha o tamanho da fóvea submandibular dessa paciente. E essa fóvea submandibular tá nessa posição aqui, ó. O que limitou o vertical para instalar o implante. Não adianta eu querer fazer aumento vertical aqui. O problema dessa paciente é anatômico. Então, eu vou ter que resolver ou com lateralização, ou com enxerto nesta fóvea submandibular, ou através de implantes curtos ou extra curtos. Nesse caso aqui, a gente resolveu com implantes extra curtos. Ó. E ainda usando a regeneração tecidual guiada para ganhar um pouco da espessura aqui. Por quê? Porque vejam bem, ó, nessa foto clínica fica mais fácil. Ó. Eu não tenho perda óssea vertical. Ó. Então não dá para eu querer fazer aumento vertical aqui. Esse aumento vertical aqui, se eu fizer, não é que eu não consiga, eu vou até ganhar. Mas com o tempo, o organismo vai reabsorver e vai botar no mesmo nível. Então é esse tipo de coisa que eu preciso avaliar quando eu estou fazendo. Aqui é o contrário. Ó. Eu até tenho condições de botar implantes de 6 milímetros, que hoje são implantes com um excelente índice de resultado. Mas olha o tamanho da restauração a ser feita. É 2 dentes praticamente. Então aqui, pessoal, eu mesmo tendo disponibilidade óssea para fazer uma instalação de um implante, a minha restauração vai ser muito ampla. Então aqui, ó, pessoal, se eu botar o implante nessa região, eu vou ter uma situação bastante complicada para reabilitar. Mesmo que eu utilize gengiva artificial ou coisas desse tipo, até mecanicamente isso aqui também não vai ser uma coisa muito interessante. Então, numa situação como essa aqui, ó, mesmo tendo o osso para instalar o implante, eu preciso fazer um aumento vertical. E nesse caso a gente optou por uma técnica chamada de enxerto interposicional, em que a gente faz uma osteotomia e levanta esse bloco para a posição. E no meio desse espaço que vocês estão vendo aqui, a gente enxerta. Por isso que chama enxerto interposicional. E vejam que no momento da instalação do implante, ó, agora eu tenho o osso no nível da crista. Ó. Então nós ganhamos o vertical que a gente queria e, consequentemente, a gente conseguiu reabilitar esse paciente com dentes no tamanho da coroa protética desejada. Ao contrário da possibilidade inicial, olha só, olha o tamanho do defeito que era e olha o tamanho da coroa que a gente reabilitou após a enxertia. Então aqui, ó, mesmo tendo disponibilidade óssea, eu precisava reduzir o espaço protético. Então, pessoal, a definição da tua opção cirúrgica, ela tem que ser feita proteticamente. E aí eu queria mostrar para vocês um caso bem antigo nosso. É um caso que a gente publicou em 2007 ainda. E na época essa era a única alternativa para reabilitar esse paciente com implantes. Vejam que esse paciente tem a perda de um premolar aqui. Na verdade não tem nem a perda, foi feita uma abertura ortodôntica, a perda era do molar, né, abriu os premolares e criou a possibilidade de fazer um terceiro premolar nessa região.
E essa era a condição da tomografia. Então aqui, ó, a gente está voltando isso aqui, esse caso foi tratado em 2004, nessa época implantes de 6 não era uma realidade nossa, ainda mais com pouca espessura como tem aqui, né? Então para a época ainda foi aceito na revista como a lateralização como a única alternativa para reabilitar esse paciente. E não adianta você querer fazer aumentos verticais, vocês já vão ver quando a gente verem o resultado. Então foi feita a lateralização do nervo, olha aqui, ó. É possível a gente enxergar aqui embaixo, ó, com o instrumento, a gente deslocando o nervo para a lateral, por isso chama lateralização, tá? E aí permitiu passar o implante aqui, ó. E como o nervo era extremamente alto, aqui para vocês terem uma ideia, permitiu passar um implante de 15 na época. E olha o tamanho da coroa que a gente reabilitou. Vocês estão vendo? Não existia perda vertical. Então é por essa razão que não tinha como fazer aumento ósseo vertical. Então numa situação como essa, em que o nervo é extremamente alto e que não tem a perda óssea vertical, a lateralização manda no jogo. É a única alternativa que a gente tem. Situações como essa aqui, ó. Aqui é um caso de perda de mais dentes na posterior. Vejam que eu não tenho tanto espaço protético nessa região. E olha a altura que a gente tem, ó. O nervo está a 2,75 de altura. Então, se eu quiser fazer um aumento vertical, olha onde é que está a coroa do dente superior, ó. Se eu quiser fazer um aumento vertical aqui, para possibilitar a instalação do implante, não vai existir espaço protético. Então aqui o problema desse caso é nervo alto. E se o nervo é alto, eu tenho que partir implante curto, extra curto, tentar inclinar um implante ou lateralizar. Se a gente olhar aqui, ó, com 2,75 não dá nenhum implante, o rebordo não é tão espesso, então não dá para inclinar implante nenhum. Sobrou para a gente a única alternativa nesse caso, ó. Partir de novo, ó, a lateralização do nervo. Ó. Então você está colocando o nervo de lado, ó, fresagem para instalação do implante, olha como o nervo já fica lateral aos implantes, ó, numa nova posição. E olha o tamanho dos dentes que foram reabilitados. Tá vendo? Então não tinha como você aumentar esses dentes aqui. Ó. Se fosse para aumentar esses dentes aqui, você não ia ter espaço protético. Certo? Então essa é a condição. É esse diagnóstico que eu preciso fazer. Ó. Outra situação aqui, ó. Vocês estão vendo o que é isso aqui, ó, pessoal? Isso aqui é a sequela do enxerto vertical, ó. Como é que você vai fazer enxerto vertical se a crista óssea já está aqui? Não tem como ganhar acima disso, ó. Ganhou, absorveu e perdeu tudo. Então aqui, ó, esse caso aqui hoje, pessoal, talvez fosse possível tratar ele com implantes mais curtos, tá? Esse caso é um caso mais antigo, mas é um caso que define essa situação. O problema é que o nervo está alto. Está vendo a posição do nervo aqui? Ó? Olha a crista aqui. Ó, o nervo está bem alto. E está lá os implantes instalados. Ó, o nervo lateralizado e os implantes instalados. E olha o tamanho dos dentes. Imagina você fazer um aumento vertical nessa situação aqui. Então essas são indicações, pessoal, que hoje definem para a gente a possibilidade de você lateralizar o nervo. Então sempre, região posterior da mandíbula, como qualquer outro lugar, mas a definição da técnica sempre vai passar pelo planejamento protético. Cuidado.
cuidado para você não fazer aumentos verticais quando não tem necessidade, não tem indicação de você fazer aumento vertical. Então você não vai estar invadindo espaços protéticos nessa região, certo? Então isso acontece muitas vezes, tá? Sobrecorreções e depois o espaço protético fica reduzido e às vezes até impossibilidade de tratar esses pacientes nessa situação. Então a definição das técnicas passa pela definição da prótese a ser realizada. Se a coroa está no tamanho correto, o problema é anatômico. O problema é do forame alto, nervo alto, da fóvea submandibular, como a gente mostrou naquele caso anterior. E aí não adianta você querer driblar isso com enxerto ósseo, porque não teve reabsorção óssea. Então aí você tem que driblar isso anatomicamente. Implante curto, extra curto, inclinar o implante, às vezes pode ser uma alternativa, ainda mais agora com as cirurgias guiadas, passa a ser uma opção bastante interessante para a cirurgia guiada, só que lembre, você tem que conseguir reabilitar um implante inclinado, então não é só instalar esse implante, né? Tem que reabilitar e reabilitar de uma maneira que a mecânica ajude também, né? Então isso é muito importante. E claro, se você tem uma coroa maior do que o ideal, a expectativa é que você faça um aumento ósseo verdadeiro. Ah, mas a lateralização do nervo da parestesia é verdade. Por mais que a parestesia seja hoje cada vez menor, o piezoelétrico fez com que a gente tivesse um trauma menor para essa cirurgia. Muitos pacientes, a queixa não passa de uma semana hoje de parestesia. As reconstruções que a gente faz, às vezes também correm risco de ter parestesia, porque a gente vai trabalhar em limites muito próximos do nervo também. Agora, uma grande vantagem que a gente tem quando a gente lateraliza o nervo, quando a gente compara com os aumentos verticais, é que numa lateralização em 60, no máximo 90 dias, eu reabilito o meu paciente. Então, quando a gente fala na lateralização, a gente pensa só na parte ruim, só na parte da parestesia. Mas em 90 dias, no enxerto normal, você ainda está no período de cicatrização do enxerto ósseo. Um tratamento com enxerto ósseo muitas vezes vai reabilitar o paciente depois de um ano. Quando tudo dá certo, você vai reabilitar esse paciente normalmente perto de um ano. Então a lateralização tem suas vantagens também. Não é só desvantagem. Certo? Claro que nós lateralizamos muito mais alguns anos atrás, porque não aceitávamos ou não tínhamos a disponibilidade de implantes de 6, implantes de 4, 5, como a gente tem hoje. Até tínhamos ou não tínhamos segurança com esse tipo de reabilitação, então a gente lateralizou muitos casos que hoje talvez a gente não lateralizasse, mas eu não acho que é por causa da parestesia que a lateralização ela tem que ser descartada. Então, a lateralização ainda é uma ferramenta extremamente válida para a gente reabilitar esses pacientes nessa região. Extremamente interessante, certo? Então não vamos menosprezar essa técnica, até porque o índice de sucesso dela é bastante alto. E hoje, piezoelétrico, a possibilidade de você descolar o nervo com menor tamanho, você poder fresar com piezoelétrico, isso diminuiu demais o trauma para o nervo. Então hoje as parestesias são menores, o tratamento é mais simples para isso. Tecnicamente, quem faz aumentos ósseos verticais também tem possibilidade de fazer lateralização. É o que a gente vê com os alunos que vêm fazer o nosso curso de cirurgia avançada. Quem tem condições de fazer aumentos verticais, a grande maioria também tem condições de lateralizar o nervo com segurança. Então não é um bicho de 7 cabeças. Também, claro, que eu não aconselho que você saia fazendo a técnica sem ter conhecimento, principalmente anatômico, planejamento, né, e como é que funciona a técnica passo a passo. Mas a técnica não é um bicho de 7 cabeças. Então a gente não pode sair matando uma técnica mas ela tem que ser bem indicada. Para não acontecer também de você indicar uma lateralização do nervo e
terminar com dentes muito altos. E isso pode ser um desagrado para o paciente. Quer dizer, além de ficar com o lábio dormente, ficou com dentes muito grandes. Então, indique a técnica baseado na reabilitação protética. Resolva o problema que o paciente tem e não crie outro. Por isso que sempre a prótese manda nos tratamentos cirúrgicos, seja na posterior da maxila, posterior da mandíbula, anterior, total, superior, inferior. Sempre pense pelo lado protético. E aí vai diminuir a possibilidade de risco de erros na nossa mão. Vai diminuir a chance da gente indicar um tratamento errado. Então, sempre tenho problemas verticais na posterior da mandíbula. Por que eu tenho problema? Nervo alto, reabsorção óssea associada a nervo alto. Faça esse diagnóstico. E aí sim você vai ter uma série de possibilidades de tratamento para fazer isso aí. Galera que está chegando agora, pessoal, a partir de amanhã, quinta ou sexta-feira, essa live vai estar inteira no nosso canal no YouTube, né? Então, quem chegou um pouquinho atrasado e quiser ver isso aí, quem quiser tirar dúvida lá também, faça perguntas lá nessa região, lá no próprio YouTube. A gente está à disposição até que pelo nosso canal aqui no Instagram, né? Então nós estamos à disposição de vocês para a gente discutir casos como esse. Surgiram temas, pessoal, para a gente poder discutir nas próximas vezes. Antes de terminar, eu queria só dar 2 recadinhos aqui para vocês. A Balmer acabou de lançar isso aqui, pessoal, eu recebi hoje, ó, tá? É uma copa de casos clínicos. Eu estava em viagem agora, estava em Brusque hoje à tarde, então, mas isso aqui é para quem quiser participar de um concurso de casos clínicos, provavelmente com material da Balmer, né? Ali no site da balmer.com.br você consegue ver as inscrições, ver tudo como é que funciona, né? Eu também não sei os prêmios, nada aqui, mas de repente a gente consegue fazer né, na próxima semana aqui já ver alguma coisa disso aqui, tentar esclarecer um pouquinho mais isso aí, ou até abrir espaço para que a Balmer possa falar para a gente sobre essa copa de casos clínicos aqui, né? Então, quem tiver interesse, dá uma passada lá, né? Eu não sei qual é o prêmio, né? Tomara que seja, acho que uma passagem para o Catar não deve ser ainda, eu sei que o Cassiano está por aí, acho que passagem para o Catar não é não, né, Cassiano? Para a próxima Copa, né, que eu não sei nem onde é que é também. E queria lembrar vocês também, né, que agora, 10 e 11 de novembro, o MIT Internacional de Implantodontia e Harmonização Facial, né, é o 8º encontro de implantodontia, né, promovido pelo professor Sérgio Abram e pela turma deles, né, essa vez associado à harmonização facial. Sempre foi. Tá aqui, ó, o Cassiano da Balmer está dizendo que não, pessoal, que não é uma passagem para o Catar, infelizmente. Tá? Então, né, dia 10 e 11 de novembro, no Postão de Santinho, aqui em Florianópolis. Mais informações pelo site deles aqui, ó, meeting.com.br, né? E estamos aqui, pessoal, para responder alguma pergunta, alguma dúvida, alguma consideração em relação ao posterior da mandíbula, a lateralização, né? E agradecer demais a presença de vocês aqui nessa noite, né? E espero que o assunto que a gente tenha ajudado vocês na decisão de tratamento na região posterior da mandíbula, que é uma das perguntas que mais fazem para a gente, mais o pessoal tem dúvida muitas vezes em que técnica usar. Esse era o nosso principal objetivo hoje à noite aqui, né? E para ver que toda técnica tem a sua indicação, inclusive a lateralização do nervo, né? Tem situações que é só ela que nos salva, só ela que nos permite fazer uma reabilitação fixa em cima de implantes osseointegrados. Beleza, pessoal? Semana que vem nós estamos aqui de novo, estamos no nosso canal do YouTube, dá uma passadinha lá, inscreve no canal, ajuda a gente a crescer um pouquinho lá, tá? É só isso que a gente pede para vocês. E deixa a tua sugestão de tema, ou aqui ou lá, para que a gente possa tentar. Ó, aqui, ó.
Ó, na Copa de Prêmio vai ser premiado o primeiro e o segundo lugar. Tá, pessoal? Então, tá aberto lá as regras estão todas lá. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida aqui, a gente pode botar em contato direto com o pessoal deles lá também, para poder tirar as dúvidas de vocês. Se a gente puder ajudar também, a gente consegue intermediar isso aí. Tá joia? Espero vocês terça-feira da semana que vem. Para um outro assunto, e a gente possa tocar esses temas aqui. Legal. Tá joia, pessoal? Um abraço, uma boa noite, uma boa semana. E que Deus proteja todos nós.